Último pouso. A história vista de cima. No episódio de hoje, vamos embarcar com Panair. Os 62 passageiros do voo PB-22 da Panair do Brasil já tinham feito o check-in. Às 22h30, o voo sairia do Rio de Janeiro para Frankfurt, com escalas em Recife, Lisboa e Paris. Todos aguardavam pelo anúncio do embarque. Enquanto isso, um Boeing 707 da Varig fazia manobras e estacionava ao lado do avião da Panair. De repente, entraram no saguão de embarque o diretor-geral da Panair no galeão, o representante da Diretoria de Aeronáutica Civil e o presidente da concorrente, Varig, Rubem Berta. A ordem era direcionar todos os passageiros do voo PB-22 da Panair para o Boeing 707 da Varig, que assumiria aquela e todas as outras rotas internacionais da companhia a partir dali. Esse voo embargado da Panair a Paris marcaria de vez a história de milhares de funcionários e de todo o mercado da aviação brasileira. Como poderia terminar assim a história daquela que foi uma das mais importantes e admiradas companhias aéreas do país? Uma companhia aérea seria capaz de ajudar o Brasil a se colocar no mapa do mundo? Em 1936, 3 décadas antes desse episódio triste que encerrou as atividades da Panair, a empresa olhava o futuro. A companhia investiu na construção de um hangar no aeroporto Santos Dumont, que foi o primeiro aeroporto exclusivamente civil a ser inaugurado no Brasil. O edifício do aeroporto Santos Dumont seria uma obra importante para os primeiros indícios da arquitetura moderna brasileira, seguindo preceitos de Corbusier, conectando o imaginário moderno brasileiro com a Europa e iniciando a ampla troca que se deu no campo da arquitetura e das artes naqueles tempos. Não é exagerar dizer que a aviação, e a arquitetura moderna começam um pouco de mão dada nesse momento aí do final da década de 30, Um dos primeiros concursos, promovidos pelo governo, para criar um novo edifício no Brasil, foi justamente o concurso do aeroporto Santos Dumont. E um projeto moderno ganha. Já um primeiro projeto de cara muito conectado com aquilo que seria um pouco a imagem do Brasil moderno, que é um Brasil que está saindo de uma tradição agrícola, entrando numa industrialização. O Estado brasileiro compreende que para se tornar competitivo, para que pudesse ser eficiente, por exemplo, na área comercial, ele precisava entrar nessa nova indústria, entrar nesse novo contexto do transporte, não só de mercadorias, de pessoas e de informação.
arquitetura, o carnaval, o futebol, a música, o turismo. Eram todas formas de inserção do país nessa aldeia global que se formava pelos meios de comunicação e pelas conexões das rotas aéreas, tramando um dos períodos em que o mundo se interessou, especialmente pelo Brasil. Brasil, do teu verso dourado. O protagonismo da Panair se anunciava desde o final da Segunda Guerra. Foi já no dia seguinte à declaração do armistício que o presidente da empresa, Paulo Sampaio, se reuniu com o presidente de Portugal, Antônio de Oliveira Salazar, negociando a abertura das linhas aéreas até a Europa. O avião da Panair do Brasil vem à tabela. A aquisição do Lockheed Constellation marcou uma era. A aeronave foi emblemática dessas viagens que conectavam o país ao outro lado do Atlântico. O avião da Panair foi o primeiro de uma empresa não britânica a pousar no aeroporto de Heathrow, em Londres, no pós-guerra. Ela cresceu, se tornou a maior companhia aérea do Brasil em algum momento, teve uma atuação doméstica muito pioneira e foi a primeira companhia aérea da América do Sul a abrir voos regulares para Europa, África e Oriente Médio. A conexão aérea com a Europa, pioneiramente traçada pela empresa, era a ponte entre o Brasil e um mundo de luxo, sofisticação e aspirações de futuro. As aeromoças, com seus uniformes e estilo, ajudavam na composição do imaginário de glamour que marcava a companhia. As colunas sociais dos jornais costumavam publicar a lista dos passageiros desses voos, o que ajudava a formar o fascínio das viagens internacionais por avião. A Panair passou a ser reconhecida como uma referência de qualidade pelos seus serviços de bordo, segurança, qualidade das operações e experiência de voo. A expressão padrão Panair virou um adjetivo jargão para designar excelência em produtos, serviços ou qualquer boa coisa da vida cotidiana. Copos de cristais, louças importadas da Alemanha. As aeromoças eram extraordinariamente bem educadas, falando diversas línguas, preparadas pelas companhias em padrões internacionais. E era um glamour, quer dizer, você voar naquela época. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. Nos anos 40, 50 e início dos 60, a Panair representava uma imagem importante do Brasil lá fora. O seu serviço de bordo investia em acolhimento, bom gosto, a tripulação bem treinada, cortês, atrelada à eficiência de suas operações e à modernidade de suas aeronaves. Tudo isso moldava uma ideia de país que encantava a quem pudesse experimentar. O país buscava se inserir no imaginário global da modernidade no campo das artes, da geopolítica, da cultura. A essa altura, a Panair já era a companhia aérea brasileira de maior prestígio internacional. Os escritórios da empresa, instalados em outros países, assemelhavam-se a verdadeiras embaixadas. Eram pedaços do nosso país em outras terras. Inclusive, era muito comum em países em que a Panair atuava, em que o escritório da Panair fosse conhecido e o consulado brasileiro não. Então, ela se torna uma parte da imagem do Brasil. Mas agora com que roupa que eu vou pro samba que vou
você me convidou. Mas como começou a história de uma companhia aérea com tanta representatividade? Onde e como uma empresa dessas decola e pousa pela primeira vez? Em 1930, o empresário americano Juan Trippe desembarca no Brasil com a recém-criada Pan American Airways e incorpora a empresa de um compatriota seu, o ex-combatente de guerra Ralph O'Neill. A companhia aérea de O'Neill havia sido criada 3 anos antes. Operava hidroaviões, como os Consolidated Commodore, com o objetivo futuro de criar uma rota de transporte de correspondências entre Nova York, Rio e Buenos Aires. A Paner pousava no mar mesmo. E até hoje existe o edifício hangar que a Pan American construiu, está lá até hoje. Hoje é uma instalação militar. E a rampa, tudo está lá ainda até hoje. E a Paner foi entrando. E ainda nos anos 30, ela começou a servir, criar malhas de integração nacional mesmo no Brasil. Então, ela criou uma malha de integração mineira, foi subindo pelo Nordeste, né, pela costa, e começou a ir para a Amazônia. Para operar no território nacional, a Panam era obrigada pela legislação a criar uma subsidiária brasileira. No início, cogitou-se chamar a nova empresa de Pan American Airways, do Brasil, até que se chegou à opção mais curta e direta, Panair do Brasil. O termo Panair era um endereço telegráfico da Pan American Airways. O papel que os hidroaviões da empresa passaram a cumprir na região do Rio Amazonas era estratégico, necessário às políticas de integração do território. A Panair interligava comunidades afastadas, transportando passageiros, correios, medicamentos, produtos e médicos para atender a população local. E, claro, látex. Com poucos recursos técnicos para voarem sem visibilidade, os hidroaviões só podiam viajar durante o dia. Por vezes, as tripulações eram obrigadas a pernoitar nos vilarejos ribeirinhos. Os fragmentos de um país profundo e ainda pouco visível se conectavam por meio dessas aeronaves que decolavam e pousavam sobre as águas dos rios. O avião vai ser o protagonista, né, exatamente desse intercâmbio desse Brasil do litoral com o Brasil do interior, né, levando o próprio ideário, os valores do Estado Novo, da nacionalidade, da centralidade do Estado. Mas foi só em março de 1931 que a Panair realizou o seu primeiro grande voo de passageiros entre Belém e Santos, levando 4 noites e 5 dias de viagem com diversas escalas. Sim, era um verdadeiro pinga-pinga. A Pan American, por onde ela passava, ela criava agências e com instalação de comunicações e tudo mais, que era coisa que não existia nem na prefeitura, entendeu? De muitos lugares. Então, ela passa a ter uma atuação em infraestrutura, não só aeronáutica, como também de telecomunicações. E por onde ela ia abrindo rota, ela montava uma rede de estações de meteorologia, radiotelegrafia. Isso não era estatal, era privado. Toda a instalação da infraestrutura necessária ao tráfego de aviões foi feita, em grande parte, com equipamentos trazidos pela Panam e implementada pela Panair. Mas, para começar a operar pelo interior do país, foi necessário comprar aviões terrestres, como o Lockheed 10 Electra, o Douglas DC-2 e o Lockheed L-18 Lodestar. A Panair passou, então, a concorrer com o Sindicato Condor, empresa de origem alemã que, mais tarde, se tornaria a Cruzeiro do Sul.
Somente após a assinatura do armistício em 1945 e o fim da Segunda Guerra é que a Panair decola para sua década de ouro. Com acesso à compra de aviões americanos, muitos deles utilizados em combate, a companhia expandiu enormemente sua atuação no restante do território brasileiro. Autorizada por Getúlio a construir e desenvolver aeroportos, a empresa continuava criando, com capital privado, toda a infraestrutura aérea necessária, para as quais as Forças Armadas não possuíam recursos, sobretudo a partir de 1942, quando o governo brasileiro decidiu entrar na Segunda Guerra. Com o interesse dos Estados Unidos em cooptar o apoio brasileiro no enfrentamento das tropas alemãs, a Panair, subsidiária local da americana Panam, passou a ser beneficiada. A relação comercial ganhava, assim, aspectos de uma estratégia geopolítica para a região. Uma imensa malha de rotas aéreas da companhia já cobria o país todo a essa altura. Mas como a Panair saiu do controle da Panam e se tornou uma empresa totalmente nacional? O mesmo governo Vargas, que permitia essa expansão interna das operações da Panair, impunha um limite à sua pretensa exploração de rotas internacionais. Para obter licença de voos para fora do país, a condição era a de que o capital da empresa aérea deveria ser nacional em sua maior parte. Já em 1947, a maior parte das ações da companhia estava nas mãos de investidores brasileiros, embora ainda o controle fosse da Panam. Em 1956, Juscelino Kubitschek toma posse na presidência do país. Juscelino leva adiante a ideia de uma nova capital e inicia a construção de Brasília. A Panair presta inúmeros serviços, levando materiais para as obras, aproximando-se muito da figura de JK. O JK, né, pensou em desenvolver, né, 50 anos em 5 anos. Esse plano não teria dado certo sem o transporte aéreo, sem aviação e sem empresas aéreas, né, modernas, capazes, né, de desencadear toda a logística para a própria construção de Brasília. Expandindo seu território de atuação, a Panair assume o controle acionário da Companhia Eletromecânica Selma, uma das mais importantes oficinas de manutenção de motores de aviões do mundo, com sede em Petrópolis. A compra dos jatos Caravelle e dos primeiros jatos de longo alcance Douglas DC-8 incorporam a velocidade às travessias de um mundo que vai ficando cada vez mais parecido com uma aldeia. A evolução da frota da Panair basicamente acompanha a evolução da frota da Pan American. A Pan American sempre esteve na vanguarda de evolução tecnológica no setor de transporte aéreo comercial, desde que foi fundada em 1927. E essa evolução da Pan American, que depois passava quase que automaticamente para a Panair, fez com que a Panair recebesse, à época, os aviões mais avançados que existiam no momento. Comece bem sua viagem com Panair. A sucessão dos governos brasileiros, nos períodos de 30, 40 e 50, foi caracterizada por extremo nacionalismo. Uma companhia estratégica como a Panair, com toda a infraestrutura que compunha, despertava especial interesse de que se tornasse uma empresa integralmente brasileira. Durante o governo Jânio Quadros, em 1961, registros de assembleias da empresa mostram que Rubem Berta, dirigente da concorrente Varig, articula
articulava por meio de intervenientes para que conseguisse realizar a compra de ações e adquirir o controle da Panair. Paralelamente, Paulo Sampaio, o presidente emblemático da Panair, articula com os empresários Mário Wallace Simonsen e Celso da Rocha Miranda a compra das ações que pertenciam à Panam e a total nacionalização da companhia aérea. Mário Simonsen era paulista, cafeicultor, proprietário do Banco Noroeste e da TV Excelsior, entre inúmeras outras empresas. Celso Miranda era dono da seguradora Ajax. Ele fora criador da Selma, empresa que prestava serviços de manutenção de motores a todas as companhias aéreas, e tinha a Panair como seu principal cliente, até por ela ser incorporada. Ambos os empresários já vinham investindo em ações da empresa há muitos anos e seguiam aumentando a sua participação gradualmente. Nessa manobra, o presidente da Varig ficou a ver navios e teve fracassada a sua tentativa de incorporar a concorrente. No mesmo ano, o recém-empossado presidente Jânio Quadros renunciava sem maiores explicações. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. Seu vice, João Goulart, estava na China, em missão comercial. Enquanto no Brasil se articulava um golpe que pretendia impedi-lo de tomar posse. Jango era visto como um simpatizante do socialismo, o que desagradava a banda conservadora da política, da sociedade e a ala militar. A volta de Jango ao Brasil, depois da notícia do golpe que se anunciava, foi facilitada por um executivo da Panair. Ele era um ex-tesoureiro do Partido Comunista do Brasil e amigo de Jango. A versão adotada pelos militares, no entanto, foi a de que a ajuda a João Goulart teria vindo de Mário Simonsen, sócio da Panair. Simonsen, desde então, ficaria marcado entre os militares como um apoiador de João Goulart. A tensão no país só aumentava. Em 1964, os militares assumem o poder. O receio deles era de que as eleições conduzissem JK de volta à presidência. Se a história de auxílio a Jango comprometia a imagem de Mário Simonsen, a proximidade com o JK por parte de Celso Miranda, o outro sócio da Panair, agravava a animosidade dos militares em relação às suas empresas. O temor dos militares era de que a dupla de empresários apoiasse o retorno de Juscelino. No dia 10 de fevereiro de 1965, chega ao escritório central da empresa, no Rio de Janeiro, uma notificação de que o certificado de operação havia sido cassado. Voos internacionais iam passar para a Varig e os nacionais para a Cruzeiro, beneficiando enormemente essas empresas. A alegação, sem comprovações na realidade, era a de que a dívida da Panair com o governo não poderia ser paga e isso colocaria em risco a segurança das operações aéreas. A empresa possuía patrimônio, tinha outras fontes de renda além dos voos. As telecomunicações, os aeroportos, a oficina de motores, todo esse arsenal de operações poderia gerar renda, mas não foi permitido de continuar funcionando sob o controle da companhia. As tropas ocuparam a oficina e os terminais de comunicação da Panair, pontos vitais para todo o tráfego aéreo nacional. Com base nessas evidências de liquidez e saúde da empresa, a Panair entra com um pedido de concordata para poder operar e pagar as dívidas referidas.
O juiz, no entanto, recebe a visita intimidatória do brigadeiro Eduardo Gomes, que o levaria a negar a concordata e decretar a falência da companhia. Terminava assim, nos tons de um melancólico pouso, a história de uma das mais memoráveis empresas brasileiras. Poucas empreitadas são aptas a firmar raízes tão profundas e, ainda assim, serem capazes de voar. Descobri que minha arma é o que a memória guarda dos tempos da Paner. Nada de triste existe que não se esqueça. Alguém insiste e fala ao coração. Tudo de triste existe que não se esquece. Alguém insiste e fere no coração. Nada de novo existe neste planeta que não se fale aqui na mesa de bar. Último pouso. A história vista de cima. No episódio de hoje, vamos embarcar com Varig. Um jovem de apenas 19 anos de idade lê uma oferta de emprego no jornal e decide se candidatar. Entre as atribuições da vaga, a função de secretariar a direção, fazer o caixa, datilografar cartas, transportar passageiros por botes até os hidroaviões, ajudar com as malas, varrer o chão. Naquele momento, ele era o primeiro e único funcionário da empresa. Tudo era necessário e importante. Ninguém imaginaria que, em 15 anos, esse garoto de nome Rubem Berta iria se tornar o presidente dessa companhia e transformá-la na maior empresa aérea do país. Papai Noel voando achado pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. I have a dream. No começo dos anos 60, a Varig já havia se tornado a maior companhia aérea da América Latina, com serviços para 144 cidades brasileiras, Praia de Boa Viagem, Capibaribe, pontes, históricos montes. 13 destinos internacionais, Ele para o Japão. 108 aviões e um contingente de funcionários na casa dos milhares, dentro e fora do Brasil. O logo mais conhecido da Varig, a icônica Rosa dos Ventos, ostentada nas caudas dos seus aviões, foi criado pelas mãos de Nelson Jungblut, renomado artista plástico gaúcho. O velho Berta não gostava de coisas cantadas, musicais. Ele achava que isso era incompatível com uma companhia de aviação que tinha sua relação com segurança, com seriedade. E ele não queria saber de jingles e nem de música cantada. E um companheiro meu, o Alain Tignelli, nós desenhamos juntos um storyboard mudando os logotipos da Varig. E o Vitor Dagô, que era um músico, ele disse: Dagô, eu quero fazer uma assinatura para a Varig. Ele disse: o que você quer? Eu quero assim, Varig, Varig, Varig. E eu levei ao Berta diretamente, porque ele era contra isso. Então, ele, quando ele ouviu, disse: isso está perfeito, você pode colocar isso em todos os nossos trabalhos de televisão e rádio. Então, ficou Varig, Varig, Varig. Um produto tem que ter qualidade. O produto tem que ter diferencial. A publicidade só ajuda. A publicidade não faz o produto.
Quem faz o produto é realmente a empresa. E a Varig foi a maior empresa de aviação que o Brasil já teve. Seus tripulantes eram a nata da categoria no Brasil. Os mais bem pagos, os mais bem treinados e os mais experientes. Em nenhum aspecto, a Varig ficava aquém dos padrões das melhores empresas aéreas internacionais, sendo, na maior parte das vezes, visivelmente superior. O mundo reconhecia essa excelência. A Varig vai sempre ocupar um espaço muito especial na aviação comercial brasileira, porque a fórmula da Varig não pode ser repetida. Ela foi a companhia que operava os melhores aviões, nos melhores aeroportos, transportando os melhores passageiros, nas melhores rotas, nos melhores horários, com o melhor serviço de bordo. Tudo isso mudou. Hoje a aviação é mais um meio de transporte, naquela época era, junto com os grandes transatlânticos, o meio de transporte. Então essa empresa, que era uma gaúcha de bronzeado carioca, foi a primeira multinacional do Brasil. Foi a primeira marca brasileira que você podia encontrar da Ásia, a América do Norte, da África, a Europa. Só na Oceania a Varig não voa. De resto, ela cobriu praticamente todo mundo. Ela quase chegou a dar a volta ao mundo. Agora aquele sonho está mais perto. O mundo é todo seu, é céu aberto. Vamos viajar pelo Brasil e o mundo inteiro. Quando a Varig comprou a Cruzeiro do Sul, em 1975, ela se agigantou ainda mais. Varig e Cruzeiro, agora voando juntas. Todo esse império, vale lembrar, começou com os pequenos hidroaviões que decolavam daquelas águas do Rio Grande do Sul, por iniciativa de um jovem alemão. Otto Ernst Meyer, à época com 24 anos, chega ao Brasil em busca de oportunidades. 4 anos depois, ele daria início ao processo que levou à fundação da Sociedade Anônima Empresa de Aviação Aérea Rio-Grandense, a Varig. Constituir uma empresa de transporte aéreo, tal qual Meyer vira tantas florescerem na Europa, exigiu um longo trabalho de conscientização e convencimento do poder público e dos investidores. As dimensões continentais do Brasil justificavam tamanho investimento naquela nova tecnologia capaz de conectar regiões tão distantes. Tudo se apresentava como um negócio promissor. Em 1927, Meyer contrata Rubem Berta, autodidata, poliglota, um workaholic de gênio fortíssimo. Como o empreendimento necessitaria de equipamentos e pessoal especializado, Meyer volta à Alemanha em busca de pilotos, mecânicos e aviões, para que a companhia pudesse alçar voo. Na viagem, surpreendeu-se ao saber que outro grupo alemão também trabalhava na criação de uma empresa aérea distinta no Brasil. Era a Condor Syndicat. Ao perceber a necessidade de composição com a Condor Syndicat para garantir seus planos, Meyer negocia para que essa entre como sócia no empreendimento da Varig, com 21% das ações. A participação da Condor se concretizou ainda em 1927 com um empréstimo de 2 hidroaviões, um Dornier Val e um Dornier Mercure, bem como pilotos, mecânicos e técnicos familiarizados com os aparelhos. O Dornier Val, cujo nome em alemão significa baleia, em referência a seu formato, foi batizado de Atlântico. Vargas, quando vai fazer o lançamento da sua campanha, ele vai no Atlântico. São várias viagens assim de políticos, de poucas, porque a aviação ainda é para muito poucos. Então, a maioria das pessoas vem voando, eles veem os aviões no céu, né? Eles não têm a experiência de voar. Na década de 30, a Varig investe em aviões de pouso terrestre e passa a ter 9 campos de pouso próprios.
A chamada Linha da Lagoa, ligando Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, passa a ser a primeira rota aérea a operar diariamente no Brasil. Eclode a Segunda Guerra. O confronto com a Alemanha trouxe problemas peculiares à Varig. A empresa possuía em sua frota aviões exclusivamente de origem alemã e sem acesso às peças de reposição, devido ao embargo ao país germânico, a manutenção das aeronaves tornou-se impossível. A solução foi passar a comprar aviões nos Estados Unidos, com quem o Brasil iria se alinhar em 1942. Nesse momento em que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, há uma reversão, né, muito interessante a gente observar, até no plano cultural. Aquela aproximação socioeconômica e cultural com a Itália e com a Alemanha, ela muda muito rapidamente. E há demonstrações claras de simpatia pelos Estados Unidos. Há uma pressão dos Estados Unidos e uma pressão interna para que empresas de setores estratégicos não estivessem sob o controle de alemães, gestores alemães. Tendo a Alemanha como um inimigo declarado do país, pessoas e empresas de origem germânica eram vistas com hostilidade. Otto Ernst Meyer avisou ao governo do Rio Grande do Sul, maior acionista da Varig, que abriria mão do cargo de presidente para não causar problemas para a companhia. Meyer foi sucedido por Érico de Assis Brasil, um antigo fiscal do governo do estado que já atuava dentro da empresa. Érico, no entanto, acabou morrendo alguns dias depois num acidente de avião. Foi nesse momento que Rubem Berta assumiu o cargo de presidente da Varig, após se envolver tão intensamente com a sua formação. É 1945. Chegam ao fim a ditadura de Getúlio Vargas e a Segunda Guerra Mundial. Desaguavam no mercado aéreo a preços acessíveis muitos aviões utilizados durante os confrontos. Havia também uma oferta imensa de pilotos militares treinados, capazes de atuar no transporte civil. Rubem Berta soube aproveitar essa oportunidade. A chegada dos robustos, econômicos e confiáveis Douglas DC-3 americanos permitiu que a Varig tivesse operações mais rentáveis. O crescimento levou a Varig a ter bases em 22 cidades e cerca de 600 funcionários. A malha aérea da companhia aumentou 12 vezes. O movimento de passageiros, 20 vezes. A carga aérea, 69 vezes. Tudo isso entre 1940 e 1950. Em 1952, a Varig adquiriu o controle da Aerogeral, empresa que tinha significativas rotas regulares entre o Rio de Janeiro e cidades do norte e do nordeste brasileiro. Com essa manobra, a Varig firmou-se como uma das grandes empresas aéreas nacionais, ao lado da Real, da Cruzeiro e da Panair do Brasil. Mas Rubem Berta queria mais. Aproveitou as estreitas relações com Getúlio Vargas, a quem sempre transportava a sua estância em São Borja, e pediu uma concessão para operar a linha regular para Nova York.
nascia uma nova empresa, uma Varig sofisticada e internacional, à altura da poderosa Pan American, com quem concorreria na rota para Nova York. Quizás. A era do jato e da alta velocidade estabelecia um novo recorde de tempo de viagem. De Nova York a Porto Alegre, sem escalas, em 9 horas e 33 minutos. A frota aérea brasileira que liga Porto Alegre a Nova York é o nosso melhor agente de propaganda no exterior. No início da década de 60, a situação econômica do país dificultava as operações. O endividamento gerado pela construção de Brasília provocou inflação e desvalorizações da moeda nacional. O rápido desenvolvimento da indústria automotiva e da malha rodoviária no país também reduziu a demanda por passagens aéreas. O Brasil foi mergulhando numa crise cambial, assim, sem precedentes. A Real entrou em estado falimentar e o Jânio, antes de largar o governo, ele juntou as 3 companhias internacionais do Brasil e falou assim, olha, a gente tem que ver alguma forma de vocês criarem algum acordo operacional, algum pool para estancar a sangria. E o Rubem Berta, querendo crescer internacionalmente, ele, seguindo um apelo do Jânio, compra a Real, a Varig já estava em dificuldades, como todas elas estavam, compra uma empresa falida que tinha o dobro de funcionários e uma malha duplicada, porque ela também operava nos Estados Unidos. O golpe militar no país irrompe em 1964 e, consequentemente, ocorreram novas mudanças na relação do poder político com as companhias aéreas. Com o fim da emblemática Panair, a empresa gaúcha Varig consolidou-se como a companhia aérea de bandeira do Brasil, aquela que representava o país internacionalmente. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor. Berta soube construir e se aproveitar de uma vasta malha de influências e colaborações com o regime militar em benefício da Varig, criando dificuldades às outras empresas aéreas. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. O ano de 1966, no entanto, trouxe 2 eventos tristes para a história da Varig. Em junho, morreu de complicações renais o fundador da Varig, Otto Ernst Meyer, aos 69 anos. Em dezembro desse mesmo ano, Rubem Berta teve o segundo infarto, morrendo em seu escritório no Rio de Janeiro, aos 59 anos. Eric Oswaldo Castrup de Carvalho se torna o novo diretor-presidente. Houve renovação da frota e de tecnologia, incremento de participação no mercado doméstico e inauguração de novas rotas. O período do regime militar foi a era de ouro da Varig. Se, num primeiro momento, nós podemos perceber, não é, que a Panair foi mais eficiente nessa aproximação do Estado com os governos, é preciso destacar que a Varig também nunca descuidou. Mas a Varig, ela é sem dúvida a líder, né? Ela, pelo fato de estar mais estruturada, ela tem melhores condições, até logísticas, de aproveitar, né, esse momento de crescimento e de proteção da indústria nacional que os governos militares, notoriamente o governo Médici e o seu sucessor, o governo Geisel, que também foi um governo de fortes investimentos em políticas públicas e também um governo fortemente protecionista. Os militares viam um aeroporto do Galeão do Rio de Janeiro
como um polo estratégico. E quando foram inauguradas as novas instalações, em 1977, a Varig transferiu sua sede de Porto Alegre para lá. Investiu milhões de dólares em centros de manutenção no Galeão, um movimento que claramente atendia às expectativas dos militares. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. A Varig começou o ano de 1980 como a maior, mais rentável, mais admirada empresa aérea da história da aviação brasileira. Os bons resultados da companhia exigiam uma capacidade maior para o transporte de passageiros. A Varig, então, seguiu a elite da aviação mundial ao comprar 3 Boeing 747, os jumbos, como eram chamados. No início dos anos 80, os militares começam a se retirar do governo. É o começo da redemocratização do Brasil. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. A nossa redemocratização, né, coincide historicamente com uma crise econômica global. Uma crise que pega especialmente o Ocidente, que é chamada crise da dívida externa. As nossas empresas aéreas, né, embora tivessem, né, convivido durante todo o período do regime militar, durante 2 décadas, sob a proteção, recebendo subsídios, né, não tendo praticamente concorrência externa, né, elas vão entrar nesse contexto. O patrimônio da Varig começou a ser corroído. Os problemas mais sérios começaram nesse período. A empresa vendia suas aeronaves para fazer caixa e, em seguida, arrendava as mesmas para poder operar. Com a queda do regime militar, o bom relacionamento com os militares, que garantia à empresa certa influência junto ao DAC, órgão que controlava a aviação civil, já não existia mais. Os tempos eram outros. As concorrentes VASP e Transbrasil começaram a receber autorizações para operarem as rotas internacionais, enquanto ampliavam sua presença na malha doméstica, tirando boa fatia do mercado da Varig. Em 1985, é inaugurado o aeroporto de Guarulhos, que assume rapidamente o lugar do Galeão como principal ponto nodal aéreo nacional. As companhias aéreas estrangeiras logo transferem seus voos do Galeão para Guarulhos, porque ali estava, afinal, o maior mercado do país. A Varig tinha investido muito no Galeão, o que a fez resistir e se demorar por ali. Com isso, ela perdeu uma gama imensa de passageiros. Foi um grande erro estratégico que causou um prejuízo imenso. Novas rivais, tais como a Gol, surgiam no horizonte e ávidas por disputar fatias do mercado. Outra concorrente, a TAM, também passava a disputar a malha aérea nacional. Tem uma série de quedas, vamos dizer assim, que a gente não, até assim para tu definir, tá, quando é que ela ruiu? Não, eu acho que foi assim, ó, uma série de consequências de má gestão. Se no início lá, durante aqueles tantos anos, 68 anos, a gente teve 5 presidentes e 1 comitê executivo, nos últimos 11 anos
nós tivemos 10 presidentes. Então, tu imagina o descontrole nessa gestão da empresa. Somente no final da década de 90 que a empresa tentou reagir ao perigo. Tomou medidas duras, realizou demissões, fechou escritórios, criou a subsidiária Varig Log para cuidar especificamente do negócio de transporte de cargas. A Varig pediu ajuda aos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula para tentar se reerguer, mas recebeu negativas de ambos. As relações de prestígio e influência no governo definitivamente se esgotaram. A companhia, então, mudou seu estatuto e tentou se reestruturar, mas já era tarde. Chegava ao fim uma longa e marcante viagem. Terminava a história de uma das maiores e pioneiras companhias aéreas do país. Estrela brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul. Mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal, Natal, Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade. Um ano novo cheio de prosperidade. Um ano novo cheio de prosperidade. Varig